O tempo do Lula já passou. E aí, o Estadão divulga uma nova informação, uma nova matéria em relação ao Lulinha. Eu encaminhei para você, Edson, se puder colocar em tela. Aí, para quem acompanha pelo YouTube. PF diz que Lulinha é citado como destinatário de pagamentos de empresário com interesses no governo. Investigação sobre suspeita de tráfico de influência do filho do presidente na Dataprev aponta indícios de que ele recebia recursos de dono de empresa de tecnologia que pagou 2,5 milhões a lobista. A matéria diz o seguinte: a investigação da Polícia Federal sobre suspeitas de tráfico de influência de Fábio Luiz Lula da Silva, filho mais velho do presidente Lula, aponta que Lulinha é citado em diálogos como destinatário de pagamentos e de benefícios custeados por um empresário que tentou obter contratos na Dataprev, empresa de tecnologia do governo federal, e que possuía contratos milionários no Ministério do Desenvolvimento Social. As informações obtidas a partir da quebra de sigilo da lobista Roberta Luxinger apontam, segundo a PF, que ela foi contratada pelo empresário Kleber Ribas para intermediar os interesses de suas empresas do setor de tecnologia com órgãos da administração pública federal e de outras esferas. Nas conversas, Roberta solicita a Kleber Ribas pagamentos e cita que os valores serviriam para bancar despesas de Lulinha. A PF cita ainda que Lulinha teve participação direta na intermediação dos negócios de Kleber, participou de reuniões com agentes públicos em defesa dos interesses do empresário e pediu a Roberta a emissão de notas fiscais para o recebimento de pagamentos do empresário. Abro aspas, Fábio surge em diversos momentos associado a reuniões de interesse empresarial, é mencionado como destinatário de pagamentos e benefícios custeados por terceiros, participa de discussões sobre a condução dos negócios desenvolvidos pelo grupo e, ao menos em uma oportunidade, intervém diretamente em questão relacionada à emissão de nota fiscal destinada a Kleber Ribas de Oliveira. Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, constituem indícios de efetiva participação de Fábio nas atividades desempenhadas pela associação informal investigada, recomendando o aprofundamento das diligências para esclarecer o seu papel, eventual responsabilidade e possível vantagem auferida no contexto dos fatos ora apurados. Fecho aspas ao que diz o relatório da Polícia Federal obtido e divulgado pelo Estadão. A polícia abriu um inquérito específico para apurar as suspeitas envolvendo a intermediação de negócios de Kleber Ribas junto à Dataprev. Além disso, a corporação abriu uma investigação sobre suspeitas na atuação de Roberta e Lulinha junto ao Ministério da Saúde, em uma terceira apuração envolvendo outras áreas do governo. Então, mais indícios aí, mais algumas conversas e, segundo a Polícia Federal, segundo esse relatório, o Lulinha seria uma dessas pessoas, né, um destinatário de pagamentos e benefícios por parte desse contrato envolvendo essa empresa e também o Dataprev. Edu, começo contigo, mais uma informação, foi publicada agora há pouco, viu gente, essa notícia tem menos de uma hora no ar, na home do Estadão, que está divulgando junto ao Metrópolis e também a revista Veja alguns desdobramentos dessas investigações, trechos desse inquérito que segue junto à Polícia Federal. Wellington, é mais um episódio, né, que deixa muito claro, vamos dizer, como está perto as investigações, isso é o que está sendo revelado pela imprensa, né, como que está perto, vamos dizer, todo o núcleo de tráfico de influência, primeiro que configura, né, já confirma aí o tráfico de influência que está sendo o objeto da investigação. Segundo, que deixa muito perto da presidência da República, essa é a verdade, do atual presidente da República, que já tem o chefe de gabinete envolvido na situação, nós temos a Roberta Luxinger, que aí coloca ela como elo central de tudo que está envolvido ao caso, tanto envolvendo o lobby lá no Ministério da Saúde, tanto a interlocução com o próprio Fefe, né, que ela falou que Fefe é o Fernando Bittar, né, o nome dele, que tinha lá, que era o dono formal do sítio, e aí nós temos o Marcola, né, que é o chefe de gabinete da Presidência da República. Com tudo isso, e agora confirmado que ele tem, com o relatório da Polícia Federal, que ele recebeu, né, ele é um destinatário dos pagamentos, eu não sei qual que pode ser cogitado. Sinceramente, eu não sei qual que é o entendimento diverso disso, tendo em vista que exatamente o relatório da Polícia Federal, ele foi no sentido técnico de basear, não de basear, mas de fundamentar a investigação e a conclusão do inquérito por tráfico de influência. É exatamente isso que é o preenchimento da tipificação de tráfico de influência. Então não tem muito
né, vamos dizer aqui, envolvendo essa parte do tráfico de influência. Agora, qual será a próxima etapa? Vai alcançar o presidente da República? Porque sem o presidente da República, o Lulinha teria esta possibilidade de barganhar algo ou vender facilidades? Para você em casa entender, o tráfico de influência é exatamente isso. O Lulinha não tem cargo público, ele não tem nenhuma prerrogativa de função no governo. Mas alguém da família dele, a gente sabe, o pai dele, o presidente da República, tem. E aí, neste meio tempo, né, essa interlocução, esse intermédio seria feito por Roberto Luxinger. É este o ponto central. Então é óbvio, né, se ele aparece em vários momentos sendo destinatário do dinheiro, está muito claro aí, consubstanciado, consubstanciado que o tráfico de influência já foi confirmado, Wellington, pelo relatório da Polícia Federal. Pois é, o Max, o relatório ele é bem claro nesse sentido, né? Eu vou até ler mais um pedacinho aqui, ó. Tais circunstâncias consideradas em conjunto constituem indícios de efetiva participação de Fábio nas atividades desempenhadas pela associação informal investigada, recomendando o aprofundamento das diligências para esclarecer o seu papel, eventual responsabilidade e possível vantagem. Quer dizer, os indícios, as suspeitas que a polícia tem da participação dele são graves e estão colocados, né? Não é uma coisa assim, eu ouvi falar, ou uma informação como havia sido divulgada inicialmente, que era só algo especulativo, a defesa dizendo que na verdade era uma perseguição contra o Lulinha. Não, agora você tem coisas colocadas à mesa que de fato carecem de investigação. Mais do que investigação, a gente vai poder discutir aqui a prisão, a oitiva pela Polícia Federal, cada um tem uma opinião em relação à situação do filho do presidente. Mas o que tem de fato e de condição apresentada por esses trechos desse relatório apontam que, de fato, a polícia tem um material robusto para tentar, pelo menos, de alguma forma, encontrar a participação do Lulinha aí. Wellington, e lendo essa notícia do Estadão, que você acabou de ler uma parte dela, fica claro o seguinte, que esse fato da DataPrev, esse caso da DataPrev, é mais grave do que o caso do Ministério da Saúde. Porque no caso do Ministério da Saúde, não ficou claro até agora, com tudo que foi liberado, a própria imprensa tem falado sobre isso, se houve ou não houve fechamento de contrato, se houve realmente, se aconteceu o pagamento do dinheiro público para as empresas citadas, enfim, tudo indica até agora que não houve, não chegou a ocorrer o contrato não chegou a ser firmado com o Ministério da Saúde. Pelo menos até agora é o que a gente sabe. No caso do DataPrev, já está confirmado que o Kleber Ribas fechou, sim, contratos com o governo federal, inclusive com outros estados, tá? Inclusive com órgãos de outros estados. Então, fica aí muito bem configurado toda a questão do tráfico de influência, porque no caso do DataPrev, você tem a ação do início ao fim. Você tem a mensagem, tá aí também na matéria, Wellington, as mensagens da própria Roberta Luxinger falando com o Kleber Ribas, tá? Um pouco mais abaixo da parte que você leu, ela falando com o Kleber Ribas e falando das reuniões que ela estava marcando para ele. Isso. Fica muito claro, se você quiser ler aí para o pessoal. Ela diz o seguinte, eu vou continuar aqui, ó. Os indícios colhidos na apuração preliminar sobre a DataPrev são considerados mais robustos pelos investigadores do que os do caso do Ministério da Saúde, porque se revertem efetivamente em contratos do empresário com o governo federal e governos estaduais, além de terem resultados de pagamentos milionários a Roberta Luxinger. Nessa investigação, a PF identificou que Kleber Ribas firmou o contrato com Roberta Luxinger para a defesa dos seus interesses e pagou ao menos 2,5 milhões a lobista entre março de 2024 e dezembro de 2025. Em troca, Roberta marcou reuniões com integrantes da DataPrev e com outros agentes públicos em defesa dos interesses de Kleber Ribas, segundo a PF. Em junho de 23, Roberta enviou mensagem de WhatsApp a Kleber Ribas com uma lista de todas as ações que estava tomando em defesa do empresário. Na mensagem ela escreve: "Marquei semana que vem GEAP para você também. Amanhã, julho, portos e aeroportos, correios, e aguardando DataPrev confirmar. Agora estou indo para a MDS, mas acho que vai dar certo. Mas fique tranquilo que a expectativa é muito boa. Só você para me fazer o que fiz. Vamos aguardar agora à tarde o resultado.
mas eu envolvi o Palácio. Depois te conto porque tô numa mesa com 10. Essas foram as mensagens enviadas aí pela Roberta Luxinger ao Kleber Ribas, quando trata dessa... E cita vários outros órgãos aqui, né, Max? Correios, o Palácio do Planalto, portos e aeroportos e também o Palácio, né? Então, vários mais outros pontos aí que ela acaba citando nessa mensagem. Eu acredito que o MDS deve ser o Ministério do Desenvolvimento. Isso. Então, assim, aqui, o caso Dataprev, gente... Não dá mais para esconder. São muitas pessoas que já estão conseguindo recuperar valores que estão escondidos dentro de várias brechas do sistema. Descobri R$ 4.633, recuperei em poucos dias no Pix ainda. Tem como recuperar 5 mil, 10 mil ou até mais e que estão lá parados. Mas como conseguir isso, ninguém explica direito. E não sabemos quanto tempo vai ficar no ar. Então, é fundamental clicar agora no link na descrição ou ainda apontar o celular para esse QR Code. Não deixe dinheiro que é seu para trás. Ele é ainda mais grave do que os outros, porque agora a gente tem, do início ao fim, a ação de tráfico de influência. Você tem uma pessoa que se aproveita do Lulinha, se aproveita de representar alguém que é filho do presidente da República, e aí consegue abrir as portas, consegue, pelo nome dele, fechar esses contratos para uma outra empresa. Essa empresa paga a ela, porque é isso que aconteceu. O Kleber Ribas pagou pelo menos 2,5 milhões, aí no espaço de pouco menos de 2 anos, tá? Entre 24 e 25. Então, 2,5 milhões, pelo menos, o Kleber Ribas pagou, e ele fechou os contratos. Então, ele ganhou esses contratos com o governo federal e com governos estaduais. Então, ele ganhou dinheiro do pagador de imposto. E por isso que faz sentido ele estar pagando 2,5 milhões para a Roberta. E lembrando, na conversa, você tem o Lulinha intervindo porque ele quer saber dessa emissão de notas fiscais para o Kleber Ribas fazer esses pagamentos. Então, bem, se o Lulinha tinha interesse em saber sobre a emissão de notas fiscais para os pagamentos do Kleber Ribas, é porque ele também iria ganhar alguma coisa. Senão não faria sentido, seria esquizofrênico, né? Então, esse dinheiro, ou pelo menos parte dele, que foi pago pelo Kleber Ribas a Roberta Luxinger, chegou de alguma maneira ao Lulinha. Isso é uma outra coisa que eu ainda não vi ser explicada. Como é que ela enviava esse dinheiro ao Lulinha? Agora, se a gente lembrar da matéria da Veja de ontem, que é uma matéria muito extensa, quem não viu a primeira página ontem, quando acabar aqui, veja, tá? Os programas dessa semana, eles estão todos imperdíveis, porque tem muita informação, e informação que vai ser relevante lá na frente. Confie em mim. Isso aqui é um quebra-cabeça. A gente está juntando as pecinhas do quebra-cabeça a cada dia. Eu peço até desculpa, que às vezes eu me alongo um pouquinho, mas é para a gente entender exatamente o que está acontecendo, e você que está assistindo, poder explicar para as pessoas também o que está acontecendo. Então, entenda o seguinte, ontem na Veja foi falado que em diversos momentos das conversas de WhatsApp havia uma preocupação dos três de conseguir locais no exterior para enviar dinheiro. Locais que fossem de difícil rastreamento. Isso está no relatório da Polícia Federal. Não sou eu que estou usando essas palavras, não. Estou repetindo o que está no relatório. Então, Wellington, eu acho que isso é talvez a única peça que falta nesse caso do Dataprev. Como que ela enviava esse dinheiro para o Lulinha? Pode ser aí por uma conta em paraíso fiscal, que os dois podiam ter acesso, ela colocava o dinheiro daqui, ele sacava o dinheiro de lá da Espanha. O momento desses pagamentos já vai englobar o momento da viagem do Lulinha para a Espanha, porque já vai até o final aí de 2025 esse pagamento do Kleber Ribas, então ele pode ter usado parte desse dinheiro até para poder se manter com a família na Espanha. Ele teve ali uma vida boa, inclusive, na Espanha, né? Ele tem uma vida boa ali, um aluguel caro, uma casa boa, enfim, está muito bem, obrigado, o Lulinha. E aí, acho que fica a grande pergunta já podemos pedir a prisão preventiva do Lulinha, da Roberta Luxinger, do Fábio Bittar, né, e de outras pessoas aí que estejam envolvidas? Porque, para mim, o Wellington está completamente configurado. No caso do Dataprev, então, é mais grave, porque efetivamente os contratos foram fechados, tanto com o governo federal, tanto com o governo estadual. O pagamento, a APF já tem os registros do pagamento do Kleber Ribas para
a Roberta Luquezing e a relação do Lulinha com esses pagamentos também fica bastante claro na conversa. Perfeito. Vamos continuar falando desse tema da Roberta Luxinger, porque tem outra matéria do Estadão, divulgada agora há pouco, às 18 horas e 13 minutos. Eu encaminhei para a nossa produção, acho que daqui a pouquinho teremos em tela. Diz o seguinte: ex-chefe de gabinete de Lula pediu pintura de 100 mil euros de presente a lobista. É a mensagem que ele mandou. E meu quadro? A matéria diz o seguinte: o ex-chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro Marcola, pediu um quadro de 100 mil euros de presente à lobista Roberta Luxinger, que intermediava negócios de empresários junto ao governo federal. Marcola teve 217 mil reais em despesas pessoais pagas por Roberta, mas o valor do quadro solicitado chega a representar quase o triplo dessas despesas. Ele foi exonerado do governo no dia 21 de julho, após o nome dele aparecer nas investigações. Depois da revelação, Marcola admitiu que recebeu a transferência, mas disse que se tratava de um empréstimo pessoal. Falamos disso aqui. O ex-assessor afirmou ainda ter pago um valor de 249 mil à lobista. Depois que tudo veio à tona, né? Que o celular dela foi apreendido, teve toda essa questão. Wellington, desculpa, mas 100 mil euros é muito mais que 249 mil reais, hein? Exatamente, isso também. 100 mil euros, né? As conversas também mostram que Roberta enviou a Marcola uma lista de demandas de interesse dela junto ao governo federal e recebeu em resposta o recado para conversarem ao telefone. No diálogo obtido pelo Estadão, Roberta lhe enviou uma foto do quadro e disse que estava sendo emoldurado para entrega. A conversa é transcrita pela Polícia Federal como mais um indício do pagamento de vantagens indevidas a Marcola em troca da intermediação dos interesses de empresários representados por Roberta. As informações fazem parte dos inquéritos abertos pela Polícia Federal sobre as suspeitas de tráfico de influência envolvendo a Roberta e também o filho mais velho do presidente da República. A conversa, segundo o Estadão, ocorreu em 19 de dezembro de 2024. No diálogo, às 12h59, Marcola pergunta: "E meu quadro? KKK." Roberta, então, lhe respondeu que seria entregue na próxima semana e mistura a conversa com a intermediação dos negócios dela junto ao secretário executivo do Ministério da Saúde, o Berger Barbosa. Ela diz o seguinte, as mensagens, né, enviadas por ela, diz o seguinte: vai na semana que vem, Berger indo hoje, tá colocando moldura, ontem fui lá. Essas são as mensagens enviadas pela Roberta. Após as mensagens, ela enviou uma foto do quadro e afirmou que ele ficava no comercial subterrâneo anexo ao Museu do Louvre, em Paris. Abro aspas, ela ainda afirma que vai preparar a documentação e que o quadro estava no carrossel do Louvre. Na sequência, ela afirma que o quadro vale 100 mil euros. Fecho aspas ao que apontou o relatório da Polícia Federal, que não aponta se o quadro foi realmente entregue. Mais uma conversa, Max, agora divulgada, novamente divulgada aí pelo Estadão. Max, não, vou começar com o Edu essa rodada. Mais uma conversa entre a Roberta e aí o chefe de gabinete do presidente, chefe de gabinete, o Marcola, e agora tratando de um quadro. E lembrou bem o Max, 100 mil euros, né? Um valor considerável e para uma obra de arte, né, uma pintura do Museu do Louvre, que seria entregue ao chefe de gabinete do presidente. Não está claro ainda se foi entregue ou não, mas é mais um apontamento de que essa rede que envolvia a Roberta Luxinger é muito grande e tinha na antessala do presidente uma pessoa ali envolvida. Sem dúvida, Wellington. Está muito claro que é um grupo que vende facilidades para com o governo com vantagem financeira. Esse que é o objeto da investigação. Então nós tivemos, me corrija se eu estiver enganado aqui, uma situação envolvendo o Ministério da Saúde, que aí isso não chegou a se consumar, não houve o firmamento do contrato, né, não houve a pactuação do pagamento e do contrato. Aí agora o Ministério do Desenvolvimento Social teve a pactuação e a consumação do contrato logo com o pagamento do contrato, e aí falta mais um ministério, que eu não lembro o nome agora. Então, tanto é que são esses três inquéritos que se fundamentam, né, não é que fundamentam, mas que o Lulinha é acusado, é investigado por tráfico de influência. Está muito claro aí. Então, imagina você ter essa intimidade de pedir um quadro, né, de 100 mil euros. Né? Imagina você, eu não tenho coragem nem... Por exemplo, imagina eu, o Max, ou eu, o Wellington, eu falo com eles, pô, e o meu quadro lá? E eles respondem para mim, tá lá no Louvre, né, algo muito corriqueiro e comum. Né? O preço de um apartamento, aproximadamente um apartamento, você pede de uma pintura. A troco de quê que a pessoa faz isso?
Né? A troco de quê? Qual que é a vantagem? Nós estamos falando de uma lobista relacionada com o careca do INSS. Eu sempre faço essa interligação, porque são muitas partes, igual o Max falou bem, do quebra-cabeça. A gente tem que lembrar que os personagens são os mesmos. Então, Roberta Luxemburg é a intermediária. O Lulinha seria, vamos dizer, qual que é o lastro do Lulinha? Ser filho do presidente da República. Então, leva-se as facilidades adiante, vende as facilidades, alguém é a formiguinha operária, que seria a Roberta Luxemburg, que carrega o piano, ela vai fazer no diálogo e justamente a interlocução. Temos agora aí, que é esse caso, dessa pauta de agora, o chefe de gabinete da presidência da República, e é mais uma operação que deixa muito claro. Para você, em caso, não confundir, o caso das joias, do empréstimo, é sobre um inquérito. Este caso é sobre outro inquérito. E assim vão se seguindo. Ou seja, já era uma prática corriqueira do grupo. Este é o ponto central. E é por isso que o Marcola, ele estava como coordenador de campanha, né, pela reeleição do atual presidente da República. Então é um grupo muito íntimo, que já tem essa prática bem, vamos dizer, alinhada, e eles estavam muito à vontade. É isso que está muito claro. Não, nosso futuro é na Suíça, eu quero pelo menos 100 milhões, o Lula me ofereceu um cargo, aí é óbvio, aí eu dou o benefício da dúvida no sentido do contraditório, ampla defesa, que pode ser que ela está querendo fazer uma performance social, né? Não pode ser mentira dela, ela querendo tirar a onda, pode ser, mas ela falou que o Lula ofereceu a ela preferiu ficar na esfera privada, óbvio, ela teria mais lucro fazendo o que ela está fazendo, que de certa forma não. É um crime conforme as investigações vão revelando. Este é o cenário que envolve agora, né, o ex-chefe de gabinete pedir um quadro de 100 mil euros para Roberto Luxemburg, que tinha relação com o Lulia, uma relação íntima, conforme também revelado na ação que a ex-empregada ingressou contra ela e no diálogo dela, que ela afirmou que prepare, porque o Fábio vai ficar aí em casa, ou seja, o Lulinha.